Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão, ao canal Jesus é o Caminho. E hoje eu quero falar sobre o tema deste vídeo: Lutero, Irmã Dulce e o ranço anticatólico. Por que eu quero falar sobre esse tema? Porque pela ocasião da canonização de Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia, surgiu, se implantou um ranço anticatólico no Brasil. O que é que Lutero tem a ver com isso? Vejam só, para que esse vídeo não fique longo, eu vou resumir bem rapidamente. Lutero era um homem, um padre, agostiniano, que tinha dificuldade de viver a santidade. E ele começou a desacreditar que a santidade era possível. Mesmo Deus, por meio de Moisés, mesmo Deus por meio de Moisés, lá em Levítico capítulo 19, versículo 2, quando Deus diz a Moisés: Moisés, diga ao povo que seja santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. Mesmo Jesus tendo repetido de maneira um pouco diferente esse versículo que Moisés falou para o povo de Israel, em Mateus capítulo 5, versículo 48, Jesus diz: sede perfeito, como vosso Pai do céu é perfeito. Lá no sermão da bem-aventuranças. Lutero, mesmo vendo essa chamada à santidade, esse convite de Deus à santidade, Lutero, por ter dificuldade de viver a sua santidade, Lutero desacredita na santidade. E aí ele vai além, Ele chega a tirar capítulos e livros da Bíblia, principalmente, por exemplo, o livro de Macabeus, 1º e 2º Macabeus, que falava do purgatório, ou seja, da purificação final que nós passaremos, porque para entrar no céu temos que entrar completamente santos, sem mácula alguma, sem defeito algum, santos como o Senhor é santo, E quando Deus nos chama à santidade, Lutero desacredita. Aí Lutero vai e lendo a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, ele vê lá que Jesus justificou o homem. E justificando o homem, o finalzinho do versículo 17 diz que o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Então Lutero escreve, pronuncia, fala uma das frases célebres de Lutero. Qual é? Se nós vivemos da fé e somente pela fé, aí ele escreve a frase que é a seguinte, abre aspas, Lutero falando: peque muito, mas creia muito mais. Peque muito, mas creia muito mais. Ou seja, você pode pecar, porque nós somos pecadores. Mas, se nós tivermos uma fé maior do que o nosso pecado, nós seremos salvos. Ou seja, nós já somos salvos. Aí entra aí também Calvino, sobre a predestinação. Eu não vou entrar nesse ponto, mas Calvino vai e fala também que uma vez salvo, sempre salvo. E aí ele fala da perseverança dos santos, aonde Deus salva e depois de salvar, mantém aquela pessoa salva até o final da vida, e mesmo que não seja santo, mesmo que não viva a moral, a santidade, não tem problema, no final todo mundo será salvo, basta apenas ter fé, basta crer em Jesus. O apóstolo Tiago, escrevendo sua carta, disse que vocês acreditam, vocês creem, vocês fazem bem. Satanás também crê. Os demônios acreditam tanto em Deus que estremecem de medo. Mas nem por isso Satanás e os demônios são salvos e nem se salvarão. Porque o pecado da apostasia, que é o pecado primário de Satanás, que foi isso que o precipitou do céu, não lhe deu mais a oportunidade nenhuma de retornar ao céu. Lutero leu a carta de Paulo aos Romanos dizendo que o justo vive da fé, mas eu acredito que ele não conseguiu ler ou leu
E como sempre os protestantes fazem, eles tiram aquilo que é conveniente e o resto eles descartam. Mas na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38, a palavra de Deus diz assim: o justo viverá da fé, repetindo aquilo que Paulo disse aos romanos. E o restante do versículo diz: mas se esmorecer nele, não encontrarei mais nenhuma satisfação. Olha, o justo viverá da fé, mas se esmorecer nele, não encontrarei mais nenhuma satisfação. Portanto, meus amados irmãos, por esse motivo, Lutero não crê na salvação. E esse ranço anticatólico, essas críticas, porque o Papa Francisco canonizou, reconheceu, tornou público a santidade de Irmã Dulce dos Pobres e agora Santa Dulce dos Pobres, e elevou-a à dignidade dos santos altares, aí se estabeleceu um ranço anticatólico. Por quê? Porque os protestantes não acreditam na santidade. Eles não creem na santidade. Eles não conseguem entender que o homem pode ser santo. Não santo por si mesmo. Eu, Denis, não posso me tornar santo por minhas próprias forças. Isso seria pelagianismo, Ser salvo pelas próprias forças, ser santo pelas próprias forças. E o luteranismo diz que o homem jamais será santo, porque somente viverá da fé. A fé basta, peque muito, mas creia muito mais. Só que na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 11, diz assim, falando de Jesus e falando de mim e de você, diz: pois tanto o santificador, Jesus Cristo, como os santificados, eu e você, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, descendem de um só Deus. Ou seja, o santificador, que é Jesus, como os santificados, que somos eu e você, descendemos de um só. Só que Lutero não conseguiu entender isso. Meus irmãos, se Deus manda Moisés dizer ao povo que é para que o povo seja santo, é porque a santidade é possível, não pela força dos homens, mas para Deus. Porque Pedro perguntou a Jesus, ou melhor, indagou a Jesus: Senhor, se é assim, quem poderá se salvar? E Jesus diz: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Por quê? Porque primeiro vem a ação de Deus. Deus primeiramente vem com a sua graça, o homem com o seu coração aberto à graça, responde a essa graça de Deus e por meio da fé busca viver a santidade, direcionado, conduzido, sim, pelos mandamentos de Deus. Só que protestante não crê na santidade. Eles dizem: ninguém é santo, porque está escrito, só Deus é santo. Mas só Deus é santo em si mesmo, porque Deus não precisa ser santificado. Por isso, só há um santo em si mesmo. Mas a carta aos Hebreus diz que o santificador, ele que é santo por natureza, e nós, os santificados, ou seja, aqueles que pelo pecado original entrou em nós a concupiscência ao pecado e a desordem, nós, os santificados, somos santos nele. Por isso, em Apocalipse capítulo 22, versículo 11 diz: quem é santo, santifique-se ainda mais. Quem é santo, santifique-se ainda mais. Por isso, meus amados irmãos, esse ranço, esse preconceito, essa indignação pela santidade da Irmã Dulce dos Pobres, Santa Irmã Dulce dos Pobres, não é por acaso. É fruto de uma revolução protestante conduzida por Lutero, Calvino, Zwingli e tantos outros que dizem que a santidade é impossível. Só que a santidade não é impossível para Deus. É impossível para o homem por suas próprias forças, mas
em Deus, pela graça de Deus, e uma abertura à graça de Deus, e um desejo real de buscar a santidade é possível. Eu estou longe dessa santidade, muito longe. Mas tanto você como eu, ou qualquer um de nós, se nos decidirmos a viver as virtudes heróicas dos santos, nós também poderemos ser santo, como Deus é santo. Não na natureza divina, porque só Deus é divino e é santo, e a santidade flui de Deus. Por que é que o Espírito Santo também é chamado de santificador? Porque a santidade é Ele que nos dá, é Ele que realiza em nós, não somos nós. Nós realizamos cooperando com a graça, nos abrindo a graça e cooperando com a graça. Teve até uma cantora aí que falou besteira, não vou citar o nome dela porque não vale a pena, falou um monte de besteira sobre a irmã Dulce e depois que foi criticada, voltou atrás, foi se retratar, fez um vídeo chorando, pedindo perdão às pessoas e coisa e tal, né? Exatamente por esse motivo, esse ranço anticatólico, essa falta de fé na santidade, essa falta de fé na graça de Deus, faz com que as pessoas hoje no Brasil, deixando de lado a fé católica, esteja vivendo uma fé alienada e desencarnada, aonde Deus nos salvou e nós não precisamos fazer mais nada, podemos viver do jeito que quiser, como disse Lutero. Peque muito, mas creia muito mais. Isso é uma mentira. Deus abençoe você, que você possa ter compreendido aqui a minha mensagem, o meu recado. Irmã Dulce dos pobres, rogai por nós, nós cremos na santidade. A santidade é possível pela graça de Deus. Deus abençoe você, meu irmão. Dá uma curtida no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí. Vamos ajudar ao povo brasileiro trazer de volta para a sua vida aquilo que era das nossas origens, a santidade.